Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Gol um podcast onde estudantes de comunicação e mídia juntam a sua experiência à sua paixão pelo futebol. Portugal venceu a Croácia num jogo bastante sofrido pelos 16 final deste Mundial. Um jogo que foi uma montanha russa de emoções, contou com 4 golos anulados à Croácia, inclusive é um no último minuto, e que mostrou bastante as fragilidades da parte de Portugal, que joga contra uma Croácia um pouco enfraquecida, já não é o que era, e mesmo assim sofreu bastante e sai daqui com um gosto amargo, uma vitória assim bastante complicada e que tem o seu mérito na vitória, mas tem bastante mérito também da sorte. Eu sou o Tomás Silva, estou aqui com o Gabriel Monteiro e com o André Esteves e hoje vamos comentar então a performance de Portugal. Antes vamos prever o próximo jogo e vamos falar de alguns outros resultados. Gabriel, é um jogo de Portugal. Eu começo pelo que tu disseste, muita sorte, não só sorte também, não é? Mas há algumas fragilidades que se continuam a notar, acima de tudo padrões e sobretudo na parte defensiva. Acho que neste jogo não se notaram assim tanto porque também já aconteceram menos vezes, já foram mais acautelados e também já houve as individualidades a aparecerem no ataque, que era algo que vinha faltando nos outros jogos. Rafael Leão já não teve tão errático, se bem que podemos falar do esforço ou falta dele, porque a falta de compensação ao Nuno Mendes acabou por dar um golo na Croácia, mas acima de tudo é Portugal a continuar a cometer os mesmos erros defensivos. Vitinha continua a aparecer muito sozinho no meio campo. João Neves já tenta juntar-se mais a ele, mas mesmo assim os timings estão a falhar. Bruno Fernandes parece mais um segundo avançado do que propriamente um médio. Portanto, nós temos um meio campo a 3 que muitas vezes se desdobra num meio campo a 1 com Vitinha, outras vezes com 2 com João Neves e às vezes um meio campo a 3. Portanto, falta muita dinâmica e essa falta de dinâmica obriga Portugal a jogar muito pelas alas. E quando nós vemos Vitinha a passar muitas vezes a bola para o lado ou para trás, é porque simplesmente o jogo interior de Portugal está a ser completamente ineficaz e inexistente. Também por conta do perfil dos extremos. Rafael e Pedro Neto são jogadores de linha. Cancelo e Nuno Mendes, laterais, são jogadores de linha. E portanto, neste momento, tens uma congestão portuguesa na linha, com os extremos e os laterais ocuparem muitas vezes os mesmos espaços e da mesma forma. Tens Vitinha a juntar-se aos centrais, a fazer uma linha 3 e depois tens Bruno Fernandes, João Neves e Ronaldo quase que dispersos lá no meio, sem grande dinâmica, sem grande posição, e portanto Portugal acima de tudo joga num U. Jogamos com um U, composto por 7 jogadores, 3 jogadores de campo lá no meio e o Diogo Costa cá atrás a segurar uma cabana que vai ardendo e vai abanando, porque a verdade é que ele também nos ajudou bastante. Mas acima de tudo foi um jogo bastante competente, da parte defensiva, tendo em conta os erros também que fomos tendo, mas foi competente dentro das nossas capacidades. O adversário também joga. O adversário é um adversário bastante interessante. Já não está na sua melhor geração, como tu disseste. Está aqui num processo de transição e, portanto, nomes como Modric despediram-se agora. Acabámos por ser o último adversário de Modric em mundiais. Também acaba por ser especial. É um grande jogador, um excelente jogador. Uma classe absurda que também demonstrou neste jogo a jogar mais recuado e a construir como só ele sabe. Com 40 anos, continua a ditar o ritmo de jogo e mostrar que as pernas correm, mas é a cabeça que pensa e é a cabeça que dita. E depois ao lado tem Mateo Kovacic, que foi para mim o melhor em campo, de longe. Ronaldo ganhou o prémio da FIFA. Para mim até poderia ser Diogo Costa, se quiséssemos ir à equipa vencedora, mas para mim Mateo Kovacic chama as medidas neste jogo. Foi um jogaço e lá está, uma pessoa acaba até um pouco com pena depois a ver as imagens finais em que ele estava a chorar copiosamente, porque depois de uma exibição tão boa como ele teve, acabar ali com um balde de água fria, com uma derrota e um gol anulado a acabar, acaba por ser bastante mal para ele. Mas acima de tudo encontramos uma Croácia com um bloco médio baixo, que se propôs logo desde o início a ser expectante, a esperar por Portugal e a sair depois em ataques rápidos, se bem que depois não tem muita velocidade, pois Stanisic não é um lateral tão rápido e Perisic já não tem a velocidade que tinha antigamente, se bem que continua a ser muito rápido e apareceu para fazer o golo. Mais uma vez, Perisic é aquele jogador que tu estás 4 anos sem saber do Perisic, mas sabes que no Mundial ele vai aparecer para fazer um golo. Em algum jogo vai aparecer lá na lista de marcadores Perisic. E aconteceu neste, frente a Portugal. E portanto, acima de tudo, na globalidade foi um bom jogo, mas pede-se mais, muito mais de alguém que quer ser campeão e de alguém que vai defrontar já uma candidata. Sim, realmente uma Croácia que fica, pronto, é daqueles jogos que se não tivesse sido contra Portugal, né, uma pessoa ficava com pena, porque realmente foram superiores em grande parte do jogo. Portugal teve ali uma dominância um pouco irrelevante, que não nos causou nada.
mas houve ali uma coisa que nos chamou a atenção na segunda parte, quando o Roberto Martínez faz 4 substituições de uma vez. André, o que é que queres comentar sobre essa como isso mudou o jogo? Sim, realmente foi mesmo muito importante, ainda bem que falaste do momento das 4 substituições, de Roberto Martínez, que claramente mudaram o rumo do jogo para melhor, para Portugal, felizmente, com a entrada de Gonçalo Ramos, que acabou por ser decisivo, a Nelson Semedo, que também entrou bem, Bernardo Silva, que volta a jogar, Chico Conceição não teve tão bem desta vez, mas foram muito importantes essas mudanças, principalmente, eu diria mais pelos jogadores que saíram. Bruno Fernandes e Vitinha têm feito o Mundial aquém. eh, e a partir desse momento melhorámos, conseguimos empatar o jogo. Depois foi ali após a hidratação, quebra sempre um pouco o ritmo. Mas após as substituições, conseguimos voltar outra vez a ter algum controle, mais posse de bola e começámos a carregar eh, pelas alterações que fizemos, alterações viradas para o ataque, com 2 pontas de lança, que depois Roberto Martínez acaba por tirar o Ronaldo um pouco mais tarde, mas salientar a coragem de Roberto Martínez, que tínhamos vindo a criticar por mexer tarde e deixar quase sempre os mesmos jogadores. Salientar a coragem que ele teve em mexer neste jogo e que resultou. Sim, pegando no Roberto Martínez, o que ele fez, posso comparar um pouco com o que o treinador da Bélgica fez, em que ele tira o Doku e o De Bruyne e uma pessoa fica a pensar, ok, isto são pessoas que podem decidir o jogo a qualquer momento, mas realmente, se não estão bem, não estão bem, e o Roberto Martínez percebeu que não estávamos bem, faz essas substituições, o que descaracteriza um pouco a equipa, há ali depois um desequilíbrio, porque temos dois meio-campistas a jogar contra um meio-campo muito organizado da Croácia, e que eventualmente ele tira o Ronaldo, uma coisa que tinha de acontecer eventualmente, e ganhou o jogo aí, ao tirar o Ronaldo, meter o Rubén Neves, dar o equilíbrio necessário, e pronto, ao cair do pano, lá temos um cruzamento feliz do Rafael Leão para nos dar esta vitória. Vamos passar então para a nossa primeira rúbrica, dos lances do jogo. André, o lance que nos traz hoje. O lance que eu trago, já acabaste por falar nele agora, um cruzamento feliz, um dos poucos que Rafael Leão, jogador super talentoso, mas que tem acertado pouco, mas quando acerta, normalmente acerta em grande. Já no jogo com o Uzbequistão entrou e faz um grande gol. E agora não estava no jogo contra a Croácia, não estava a fazer um jogo por aí além, mas Roberto Martínez confiou no nosso craque e ele acaba por ser decisivo com um grande cruzamento para Gonçalo Ramos, que também já mostrou e voltou a mostrar que não precisa de muitos minutos para fazer a diferença. E o que eu acho mais incrível neste lance é o facto de Gonçalo Ramos parecer pairar no ar. Parecia quase o Cristiano Ronaldo. Certo. E faz um cabeceamento super colocado, não deu hipótese nenhuma ao Livakovic. Estamos no final, pode ser por aqui, olha Rafa Leão, cruzamento, é na área, cabeceamento! É mesmo o passe açucarado, não é? Nem é preciso dizer nada, a reação diz tudo e aposto que deixou-nos a todos aos gritos e a vibrar com este golaço ao cair do pano. Exatamente, vamos ver, esperamos que Rafael Leão mantenha aí o nível e que se esforce um pouco mais e que faça mais. E tu, Gabriel? O que é que nos traz? Primeiro ali sobre o lance do André, ele diz que nos deixou todos a gritar, a mim não deixou, porque eu tenho uma coisa chamada vizinhos e que não são portugueses, portanto provavelmente estariam a dormir e os meus pais também já estavam a dormir, portanto ou eu me mantinha caladinho ou se calhar Portugal ganhava e eu tinha as malas à porta, portanto nem todos gritámos o gol de Portugal, mas sentimos. Acima de tudo foi isso que eu senti neste jogo. Comecei a sentir emoção verdadeira a ver Portugal. Consegui identificar-me com alguns momentos de Portugal e, portanto, acho que é isso que fica. Acho que aqui começámos a construir uma identidade, finalmente, uma identidade que liga a equipa às pessoas. Falta corrigir o meio-campo para que tudo se torne perfeito e uma sintonia. Eu trago, mesmo na parte do meio-campo, um lance onde Mateo Kovacic faz o que quer do nosso meio-campo, pega na bola na linha de meio campo,
vai até a entrada da nossa área, que é a zona mais frágil da nossa equipa, faz um grande remate e uma grande defesa de Diogo Costa, olha quem, a aparecer e a defender e a segurar mais uma vez uma barraca a arder. Para a Croácia. Avança ali para a zona central. Olha ali com espaço para o remate. Diogo! Como vimos aqui, Kovacic é acompanhado de perto por João Neves, mas depois não existe acompanhamento de outro jogador. E nós vimos ali, penso que é o Bruno Fernandes, ou seja, quando o João Neves já vai meio que a perder o lance, tu vês o Bruno Fernandes a hesitar entre ir ou não ir e depois, à última da hora, acaba por fazer a viragem de corpo para a frente, ou seja, para as costas do Kovacic, por onde a bola não queria, até porque Kovacic estava sozinho no nosso meio campo. Kovacic ali ou voltava para trás ou rematava, e como jogador inteligente que é, um trator autêntico com a bola no pé, foi para a frente, só parou quando não podia andar mais e rematou. E aqui, acima de tudo, é essa falta de sintonia do meio campo, falta de dinâmica, tanto ofensivamente como defensivamente. O nosso meio campo ainda não está apurado, não está minimamente sequer apurado. E, portanto, o Martínez agora tem dois caminhos. Ou trabalha muito, muito rapidamente dinâmicas que permitam ao João Neves, ao Bruno Fernandes e ao Vitinha estarem confortáveis na sua posição e em conluio uns com os outros, ou vai haver mudanças, porque contra a Espanha isto não vai funcionar. Um meio campo assim, disfuncional como nós temos, não vai funcionar. E, acima de tudo, acho que é isso que este lance passa. Mais uma vez, uma transição defensiva, mais uma. É o terceiro lance que eu trago, é a terceira transição defensiva que eu trago. Mas é aquilo que eu falei, são padrões. E são padrões que não se podem repetir numa competição como o Mundial e numa equipa que quer ser campeã do mundo. Sim, realmente já deu para perceber que as transições defensivas são o calcanhar daqueles da nossa seleção e do nosso treinador no geral. Hum, então eu trago aqui agora o meu lance. O meu lance é o gol anulado do Ronaldo. Eu acho que é um lance importante, pois, voltando ao que eu disse no jogo contra o Congo, é uma jogada que fazemos muito pouco. O lance é praticamente, não é idêntico, mas são lances da mesma natureza. Com uma bola por cima da defesa, um passo fantástico de Pedro Neto, que encontra Ronaldo, que tecnicamente mostra que está ao nível. O nível manteve-se até certo ponto. Faz um golão, infelizmente estava anulado, mas a mim custa mais o facto de não procurarmos mais este tipo de jogadas. Passe real, um abraço de Vasco Pina. Olha a bola levantada para a grande área, para o gol de Ronaldo. Na recepção. E é o que eu já disse, isto é um gol fantástico, que demonstra bastante técnica da parte do Ronaldo. Dá bastante confiança para o lance que vem um pouco depois, que é o penalti, que realmente ele tem bastante pressão em cima, e ele cumpriu, teve bastante bem no jogo, foi eleito o homem do jogo. Eu não o consideraria homem do jogo, porque eu acho que ele não fez muito mais do que a obrigação dele, dentro do que ele tem que fazer no jogo. Mas pronto, é isso, Portugal ganhou, Portugal passou, sofreu bastante contra esta Croácia, foi um adversário à altura, nós contámos bastante com a sorte, que ganhámos à tuga mesmo, mas agora à nossa frente está uma equipa que não vem aqui para brincadeiras. Portugal vai defrontar a Espanha na próxima segunda-feira, e temos aqui realmente o primeiro teste contra um candidato à vitória e o primeiro teste onde não somos a equipa favorita a vencer o jogo. Gabriel, o que é que achas que tem que mudar neste jogo com a Espanha? Ou o que é que se deve manter? Depois de uma batalha de meio campo, lá vem mais uma, só que agora em vez do nível hard é nível hardcore, porque levaste com Modric, Kovacic e Susic e tiveste dificuldades contra um Modric de 40 anos e um Kovacic em modo trator, mas não está fisicamente tão apurado como já esteve, porque teve algumas dificuldades físicas durante a época. E agora vai jogar contra Rodri, ex-bola de ouro, Pedri, talvez o melhor médio do mundo, na minha opinião é, melhor do que o Vitinha, peço desculpa aos nossos queridos portugueses, mas acho que o Pedri é melhor. E o Olmo, que é um médio de incursão do melhor que há na Europa. É um finalizador incrível, é um jogador que dá muitas soluções à Espanha. E, portanto, é um meio-campo ainda mais perigoso. E o problema de Portugal está mesmo na falta de dinâmica do meio-campo. Tu tens três individualidades incríveis, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, mas não há um único destes três que esteja confortável a jogar neste momento na seleção portuguesa com as dinâmicas que nós temos. E, portanto, vai ter que mudar tudo o que concerne ao meio-campo. O nosso jogo interior, neste momento, é inexistente. Só existe quando o Ronaldo recua, e o Ronaldo, ao recuar, vai muitas vezes para zonas que não são dele e acaba por condicionar. Neste jogo vimos muitas vezes ele a condicionar o Leão, sobretudo na primeira parte. Depois na segunda parte houve mais rupturas, como tu mostraste no gol anulado, e o Leão teve mais espaço. E portanto há que melhorar bastante o jogo interior, acima de tudo. As alas, nós temos o melhor lateral esquerdo do mundo. Melhor lateral.
não é só esquerda. Nuno Mendes é o melhor lateral do mundo e é o lateral que até hoje mais dificuldades colocou a Yamal. A verdade é que nós há um ano, nós agora estamos aqui a falar da Espanha como uma grande potência, uma candidata, e há um ano ganhámos a Liga das Nações, com o Yamal a ser secadinho por Nuno Mendes. E o Yamal disse agora numa entrevista há poucos dias que o Nuno Mendes foi o jogador mais difícil de enfrentar. E portanto acho que defensivamente, nas alas e no que toca aos extremos e às individualidades mais superlativas da Espanha, temos bons encaixes. O problema é a dinâmica, e a dinâmica espanhola neste momento está muito mais oleada que a portuguesa. Portanto, jogo de altíssima dificuldade, um jogo onde vamos defrontar um candidato, um jogo onde nos podemos afirmar acima de tudo. É um jogo onde se perdermos, perdemos com um candidato, se ganharmos, somos o novo candidato. E acima de tudo é com esse espírito que Portugal tem que ir para o jogo. É uma final. São os oitavos de final, é retirar a palavra oitavos e é a final. Porque primeiro são os nossos hermanos, já temos uma rivalidade natural com eles. E depois é um jogo em que toda a gente vai estar a ver. E saindo daqui vivos, eliminando a Espanha, podemos ganhar a qualquer um. A França neste momento está com uma dinâmica inacreditável e é a grande favorita. Mas ganhando a Espanha, tu tens arcabouço para defrontar os outros. E portanto é isso, é Portugal mostrar que é Portugal mostrar o arcabouço que mostrou há um ano, é acima de tudo a continuidade de um espírito que agora está a renascer, mas com muito a mudar no que toca ao jogo jogado. Sim, realmente podemos ter alguma facilidade, entre muitas aspas, depois Portugal, depois vamos estar perante um jogo em que não vamos ter que propor jogo, exatamente. Portugal normalmente até beneficia desse tipo de jogo, pois realmente tem bastante dificuldades em propor jogo. E André, o que é que achas deste confronto e quais é que são as possibilidades de Portugal? Eu não tenho muito mais a acrescentar ao que o Gabi disse. Toda a gente sabe que vai ser o jogo mais difícil que vamos ter até agora. Acho que o mais importante é mesmo entrar em campo com confiança que podemos ganhar a Espanha. A Espanha é um adversário de uma grande valia, mas nós somos Portugal, temos grandes jogadores também e temos de entrar com confiança ao orgulho português, aos Nuestros Hermanos, mas é uma rivalidade histórica, vem de há muitos anos e temos de entrar com sangue nos olhos para passar de fase, porque nós queremos avançar e tentar fazer o que ainda não foi feito. E é uma final, como o Gabi disse, é uma final, é ganhar ou ganhar, mata-mata, e temos de acreditar que vai dar Portugal. Sim, certamente o mais essencial neste jogo é Portugal entrar com vontade de ganhar e não uma vontade de vamos segurar o jogo e tentar ganhar. Não, temos de entrar para vencer este jogo e tentar sair por cima neste que vai ser o desafio mais complicado até agora do Mundial. Mas chega de falar de Portugal, já fizemos aqui a nossa decisãozinha do jogo com a Espanha. Para a semana traremos novidades boas ou más, esperemos que boas. Mas vamos então olhar aqui para os resultados dos 16 de final, os que já foram jogados. Para já, até ao dia desta gravação, falta apenas jogar a Argentina com Cabo Verde, a Colômbia com o Ghana e a Austrália com o Egito. Mas vamos aqui observar os resultados. E, Gabriel, que jogo é que gostavas de destacar dos 16? Eu destaco aquele que para mim é o melhor jogo do Mundial até agora, que é o Países Baixos-Marrocos. E só tenho uma pena com este jogo, foi o horário no que toca ao território português, 2 da manhã. Porque este jogo merecia ser visto por milhares e milhares de pessoas em hora de ponta, porque foi um jogaço. Duas equipas com propostas parecidas no que toca ao virtuosismo, à velocidade, à dinâmica. Foi um jogo, bola para cá, bola para lá, muita agressividade. O Vanek acabou com a cabeça aberta, o Saibari acabou com a cabeça aberta. Portanto, duas equipas que sangraram literalmente pela vitória. Foram duas equipas que estavam lá, propuseram-se a ganhar o jogo e Marrocos acabou por sair por cima nos penaltis. Mas acima de tudo é um empate muito entretido. É aqueles empates em que uma pessoa chega ao final e diz: eu não me importo de ver mais de 30 minutos. E chegas ao final do prolongamento e dizes: ainda bem que isto vai a penaltis, que é para ser mais divertido. E depois aí Marrocos tem um grande guarda-redes que é o Bono. O Bono, dentro dos postos, é dos melhores que há no mundo. É uma pena estar na Arábia Saudita, no Al Hilal. Mas tem uma grande defesa num penalti, parece um guarda-redes de futsal. Eu vejo aquilo é no futsal, onde a baliza é pequenita, o guarda-redes anda ali em cima da linha, estica o braço e defende. Ali, numa baliza de 7 metros, ele faz a técnica de futsal e faz uma grande defesa. E, portanto, acho que o Marrocos mereceu passar, acho que o Marrocos está com uma dinâmica incrível e agora vai jogar contra o Canadá, é um jogo relativamente fácil, na minha opinião, mas tem a França no seu possível caminho e já estou a salivar um pouco por esse jogo, porque ver a mobilidade da França contra o físico de Marrocos
E a mobilidade de Marrocos contra uma defesa que pode abanar um pouco na França, pode nos dar aqui entretenimento do bom, como este jogo já nos deu. Sim, este Mundial que acaba com a narrativa de Marrocos é uma equipa pequena que está a fazer um brilhareco. Não, Marrocos é das melhores seleções deste Mundial e realmente vem para disputar o troféu. Tem agora um jogo mais fácil pela frente e quero destacar essa defesa do Bono. Uma pena porque foi o Somerville que falhou e o Somerville fez um grande Mundial. E a Holanda fez um bom Mundial no geral, continua sem perder desde 2014. Já fazem mais de 12 anos que eles não perdem um jogo no Mundial nos 90 minutos e já se viu que a fraqueza deles é mesmo as grandes penalidades, que estão sempre eliminados assim. André, que jogo é que queres destacar das 16 avos? O jogo que eu quero destacar é o Brasil-Japão. É um grande jogo, um resultado que não demonstra o domínio brasileiro no jogo. Foi apenas 2-1, mas podia ter sido muito mais, não fosse uma grande exibição do guarda-redes japonês, o Suzuki. E dizer que Carlo Ancelotti teve muito bem ao manter Casemiro para a segunda parte, que tinha feito uma primeira parte abaixo da expectativa Amarelo. e já tinha cartão amarelo, exatamente, e que ele confia no Casemiro, seu homem de confiança, já o conhece bem desde os tempos do Real Madrid, e ele faz o golo e depois aposta em Gabriel Martinelli, que quando se calhar os brasileiros não acreditavam muito em Gabriel Martinelli, principalmente porque tinha o Neymar no banco. Mas o que é certo é que ele acabou por ser decisivo e Carlo Ancelotti é que sabe, o treinador que já tem 5 Champions, e vamos ver se não traz o Hexa para o Brasil. Sim, o Brasil que, para a pena de todos, eliminou um Japão que mostrou uma grande face nesta fase de grupos, mas que foi embora mais cedo. Eu quero apenas destacar as duas reviravoltas fantásticas de duas equipas europeias para cima das nossas queridas seleções africanas, que das 10 que vieram ao Mundial, 9 passaram para os 16 avos e apenas uma, a Marrocos, sobrou. Até agora, vamos ver como é que Cabo Verde, o Egito e o Ghana se safam, mas para já apenas Marrocos conseguiu carimbar a sua passagem à próxima fase. Um jogo entre Inglaterra e Congo, onde o Congo conseguiu realmente dominar o jogo, grande parte do jogo, e manter ali o controle, até que, através da individualidade da Harry Kane, que para mim é o melhor jogador do mundo nesta época, e que se conseguir levar a Inglaterra à conquista, realmente espero que ele ganhe a bola de ouro. Consegue assim tirar 2 golos da cartola, virar o jogo. E a mesma coisa aconteceu com a Bélgica, que perdia 2-0 até aos 80, 70 minutos? 85. 85 minutos. E marca o Senegal facilita, sofre 2 golos rapidamente. E eu quero destacar o gol de penalti que Tielemans marca aos 120 minutos, em que ele está com uma calma absurda e ele faz um passe para o ângulo com uma classe absurda e uma frieza no coração que não são muitos jogadores que têm. E então vamos passar então agora para o 1x2, a rubrica onde vamos tentar adivinhar o que é que vai acontecer, pelo menos nos jogos que já estão carimbados, os jogos que já estão decididos. Temos aqui uns oitavos de final engraçados. Temos a França contra o Paraguai, temos o Canadá contra Marrocos, Brasil contra a Noruega, México contra a Inglaterra, Portugal contra a Espanha, Estados Unidos contra a Bélgica e os confrontos a decidir, ver quem é que vai jogar contra a Suíça e quem é que vai jogar contra a Argentina, Cabo Verde, Egito ou Austrália. Vamos começar aqui rapidamente. França contra o Paraguai. Acho que não há dúvidas. Sim, lá não há grandes surpresas. A França, realmente o Paraguai conseguiu, apesar do primeiro jogo mau no Mundial, conseguiu organizar-se ali defensivamente, mas conseguiu fazer um milagre contra a Alemanha, mas vamos ser honestos, né? A Alemanha não tem metade das armas que a França tem e a França possivelmente pode sofrer, mas realmente deve ganhar. A mesma coisa com Canadá e Marrocos. Sim, se Canadá já não tem o fator casa, portanto perdeu a réstia de esperança que podia ter, portanto acho que Marrocos mais tarde ou mais cedo vai fazer o golo. O primeiro, assim, o melhor jogo, um dos melhores jogos, pelo menos destes oitavos de final, Brasil contra a Noruega, que Eu acho que a velocidade do Brasil vai castigar muito uma defesa ainda um pouco insegura da Noruega, mas acho que vai ser um jogo bastante disputado e bastante agressivo. Acho que a agressividade dos noruegueses pode colocar algumas dificuldades
aos defesas e acima de tudo ao meio campo brasileiro. Casemiro não tem lidado nada bem com adversários físicos e rápidos. E Haaland é inevitável. Tem estrela. Portanto, quem tem Haaland está sempre perto de marcar. Bem, na minha opinião, eu acho que vai dar Brasil. Não vai ser um jogo fácil para o Brasil, mas lá está, as debilidades defensivas da Noruega acho que vão se notar e Vinícius Júnior está a fazer um Mundial incrível e acredito que ele não marcou nos 16 final, mas acredito que vai aparecer outra vez em grande contra a Noruega e acho que vai dar Brasil nos 90 minutos. Noruega que nunca perdeu com o Brasil no jogo oficial. Pode ser, podemos ver aqui a primeira vez. Depois temos aqui um jogo que eu acho que vai ser cometido o primeiro crime. Aqui México contra a Inglaterra. Eu, apesar de ser muito fã do Harry Kane e querer que ele ganhe o Mundial, se não for Portugal, obviamente, eu acho que o México está muito forte. Eu não sei o que é que vocês acham. O México vai jogar em casa outra vez. Vai ter o público do lado dele, vai ter ali o 12º jogador e eu acho que vai mandar a Inglaterra mais cedo para casa. Sim, este é o último jogo em casa do México. Portanto, das duas, uma, ou tem uma despedida com o estádio cheio, ou tem algo absolutamente histórico de estádio cheio. E acho que poderá ser a segunda. Não vejo, eu acho que a Inglaterra tem apresentado de exibições pouco sustentáveis. Vai-se valendo pelas individualidades. E no meio de um estádio completamente a arrebentar, no México, acho que o México pode aguentar ali um empate e tentar fazer a diferença no prolongamento ou nos penaltis, já com a frustração inglesa, tendo em conta que, na minha ótica, não vão conseguir vencer nos 90 minutos. Eu acho que vai ser um grande jogo e acho que vai dar Inglaterra, mas apenas no prolongamento, porque o México, lá está, vai ter o apoio do público, vão estar super motivados, mas ao mesmo tempo eu acho que a Inglaterra tem bastante soluções para esperar o jogo e não perder a 90. Mas depois, e lá está, por ter mais profundidade de elenco, acho que é capaz de dar Inglaterra no prolongamento, ou até nos penaltis. Espanha, Espanha não vou falar, mas não vale a pena. Já falámos, está feito. Para a Não semana falamos. vamos agoirar. Para a semana falamos. E agora o último jogo que está decidido. Temos a Bélgica contra os Estados Unidos, que eu acho que a equipa da casa vai levar a melhor. Temos aqui perante uma Bélgica bastante frágil. E aqui acho que o fator casa acrescenta, mas nem é o fator principal. Os Sim, Estados Unidos estão mesmo com uma dinâmica muito melhor que a Bélgica. A Bélgica, Rudi Garcia a ter mais um trabalho muito, muito pobre. É um treinador que não tem conseguido grandes trabalhos, é sempre, fica sempre aquém das expectativas e esta Bélgica não me acrescenta grande coisa, sinceramente. Acho que os Estados Unidos, com a dinâmica que têm, mesmo com o apoio que não é muito forte, porque as claques estadunidenses não têm nada a ver com as claques europeias e as claques africanas, mas acho que vão vencer. Acho que estão melhor e vão justificar o porquê de estarem melhor. Sim, eu acho que o soccer vai ser por cima e quem sabe o sonho americano, como qualquer filme disse, se não se vai realizar. Eu penso que não, mas contra a Bélgica acho que vai dar. Então pronto, estes são os nossos prognósticos. Este foi mais um episódio do Gol de Ouro, espero que tenham gostado. Partilhem com os vossos amigos todos, família. Deixem o vosso like, comentem aí em baixo o que é que gostaram, o que é que não gostaram. Eu espero ver-vos para a semana com um sorriso na cara e com esta bandeira aqui em cima. Portem-se bem.